Tudo bem, pessoal? Hoje eu venho aqui falar de um assunto bastante complicado, que é o desmonte da política de produção de biodiesel que o governo Bolsonaro vem fazendo e as consequências disso para a agricultura familiar. Então, o desmonte da política pública de biodiesel, na verdade, ela começa lá em 2018, gradativamente o governo Michel Temer e agora o governo Bolsonaro vem caminhando para destruir esta política pública. Vou aqui destacar dois ou três pontos ou dois ou três momentos que foram importantes que houve esse desmonte. Um deles, lá em 2018, então o governo federal, via Ministério da Agricultura, nas resoluções do selo de biocombustível social, então caracteriza uma das questões muito importantes, que era o controle social a partir da anuência que os sindicatos, que as representações da agricultura familiar faziam nos contratos de compra da agricultura familiar. Então, era associações, sindicatos, também as federações. A partir daí não precisa mais, né? Então, tirando então o controle social. Logo em seguida, em 2019, daí já no governo Bolsonaro, se abre uma outra condição aí que descaracteriza outro pilar importante do programa, que é o cooperativismo e o associativismo. Até então, até 2020, tinha duas formas das empresas que têm o selo de biocombustível social, tinha duas formas das empresas fazer a aquisição da produção da agricultura familiar. Uma de forma direta, contratando direto com os agricultores, e a outra via as cooperativas da agricultura familiar. A partir daí, já para 2020, se abre a possibilidade, agora 2021 são números, situações dessas, né, onde que se permite então os cerealistas, aquele cerealista aí que não tem nenhum tipo de relação com a agricultura familiar, simplesmente um comerciante pode ser fornecedor de matéria-prima para a produção de biodiesel. Abre também e cria três tipos de cooperativa: a cooperativa que tem DAP com 80% de associados da agricultura familiar, a cooperativa que tem DAP e também a cooperativa que não tem DAP. Da mesma forma que o cerealista, mesmo não tendo DAP, ela pode participar então e comercializar soja ou qualquer outro produto da agricultura familiar, né, para a produção de biodiesel. Então desmonta o outro pilar, que é um pilar importantíssimo, que era do associativismo e do cooperativismo. Agora, a partir deste ano 2021, em maio mais especificamente, o governo federal começa a desmontar um terceiro pilar importantíssimo, que é o setor da indústria nacional. Pois, em 2023, já determinado em lei, a mistura de biodiesel no diesel ele era de 13%, mas em abril desse ano o governo baixa para 10%. Então, reduzir de 13 para 10%, chamado B13 para o B10, isso significa diminuir a produção de biodiesel, significa diminuir aí em torno de 30%, um pouquinho menos de 30%, as aquisições de matéria-prima da agricultura familiar, que vai desde a canola, que vai desde a soja, do girassol, da mamona, todos os produtos que é produzido para a agricultura familiar para originar matéria-prima para a produção de biodiesel, principalmente para as empresas que têm o selo de biocombustível social. Então diminui isso. Isso é tão grave de que agora para 2022 ainda a gente não sabe quanto é que vai ser a mistura para em 2022. Se vai ser continuar nos 10%, se vai voltar a 13%, se vai baixar para menos de 10%, vai vir se fala em 5%, 7%, 8%. Então só tem especulação. Isso está causando um grande problema, principalmente para as cooperativas e para a indústria, né? Porque é o momento de fazer os contratos agora. Então isso é uma situação aí que está me preocupando muito e que vem se desmontando. Mais grave ainda, então agora, esta semana, né, a semana que passou aí, o governo
junto com o Congresso, promove mais uma parte do desmonte, que é o fim dos leilões. Então, como é que as distribuidoras de combustível do país, né, principalmente de óleo diesel ou de óleo diesel, elas compravam o óleo diesel para fazer a mistura em leilões organizados pela ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo. A partir de agora não precisa mais, então não terá mais os leilões, será feita a compra direto da indústria. Isso, em tese, o que o governo apresenta é de que isso pode diminuir os valores, os custos do biodiesel. Eu acredito que não, que isso não vai acontecer, porque se num leilão onde que participa quase 50 indústrias, o preço ele não diminui, não vai ser na negociação individual, mas esse não é o maior problema. O maior problema é de que a partir daí, junto com essa medida, abre a possibilidade e a condição das distribuidoras fazer a importação de biodiesel. Isso sim é grave, né? Porque você está numa situação onde que a cadeia produtiva do biodiesel ela vem se instalando, ela vem crescendo, que vai desde o campo para a produção, mas principalmente o parque industrial, muita indústria se projetou, se organizou, né, para produzir biodiesel no país, e nesse momento então vem a importação e desmonta toda este setor aí que é tão importante, que certamente vai gerar muitos problemas, principalmente de desemprego também nessas indústrias. Então, a importação de biodiesel ela é muito ruim para o país, é muito ruim para a indústria, é muito ruim para os agricultores. Com a esperança de diminuir o preço do biodiesel. Mas isso tudo está dentro de uma visão totalmente equivocada, não é uma visão equivocada, é uma visão deliberada, sabendo o que o governo quer. O governo quer diminuir o preço do óleo diesel principalmente. E há uns 2 ou 3 meses atrás vinha batendo numa condição de que a culpa do diesel estar caro era o valor do ICMS cobrado pelos estados. Isso não é verdade, porque a gente sabe que os estados não aumentaram o percentual do ICMS sobre o diesel nos últimos tempos, aí nos últimos 2 anos principalmente, eu não tenho conhecimento disso. Então, o diesel vem aumentando sim em função de que o governo atrelou a política de preços da Petrobras há 2 questões. Uma, ao dólar, né, que vem aumentando pelo descontrole da economia que a gente tem no país, então o dólar está subindo cada vez mais. E a outra, que é o preço internacional do petróleo, que também vinculou a isso. É preciso fazer assim? É necessário fazer assim? Não. Mas é uma opção que o governo fez, que o ministro Paulo Guedes fez, principalmente o ministro da Economia, para que a Petrobras gere lucro. A Petrobras tem que dar muito lucro para contentar os acionistas da Petrobras. Acionistas, diga-se de passagem, que muitas vezes são estrangeiros, que querem então rentabilidade, ganhar em dólar. Por isso que essa atrelação atrela então o valor do combustível no país ao dólar. Então, quem está ganhando dinheiro de verdade nesse momento é os acionistas da Petrobras, em detrimento da sociedade brasileira, do setor produtivo. E assim por diante vai destruindo, então, uma cadeia tão importante que se instalou nos últimos 15, 16 anos aqui no Brasil. Bom, diante dessa situação do desmonte, ela tem como uma consequência direta para a agricultura familiar. Uma consequência para os agricultores familiares, que são em torno de 80 mil agricultores que fornecem matéria-prima para a produção de biodiesel, para as indústrias gerar, originar a matéria-prima e produzir o biodiesel, né, com o selo de biocombustível social, são 80 mil famílias. Em 2020, o valor das aquisições aí foi em torno de 6 bilhões de reais. Diga-se de passagem que não é dinheiro do governo, esses 6 bilhões de reais são dinheiro da indústria que comprou da agricultura familiar, como poderia comprar de qualquer outro fornecedor. Mas como tem o selo de biocombustível social, ela tem que comprar então da agricultura familiar. Esta é uma situação então que atinge diretamente a agricultura familiar. Outro setor que vai ser muito atingido, que é a agricultura familiar também, é o setor da produção aí de proteínas, né? Principalmente a produção de ovos, a produção de carne, a produção de leite. Porque, como todos vocês sabem, a composição da ração que vai para esta produção, ela tem um componente importante que é o farelo de soja. Bom,
quantia hoje de soja esmagado no país, 50% do soja esmagado no país pelas indústrias aí, seu destino é o farelo para a indústria de ração e 50% do óleo vai para a produção de biodiesel. Diminuindo ou se terminando o programa de biodiesel, a Política Nacional de Produção de Biodiesel, teoricamente, né, certamente vai acontecer que vai diminuir o esmagamento de soja aqui no país, pois as indústrias hoje de soja, elas também são comerciantes e são exportadoras. Então elas vão pegar esse grão e vão exportar ele na forma de grão mesmo, não vão mais esmagar. Então gerando então com certeza uma oferta menor para a produção de ração, uma oferta menor de farelo de soja, então atingindo e encarecendo ainda mais os custos de produção para o setor de proteínas, que eu, como eu falei anteriormente, produção de ovos, produção de leite, produção de carnes, e as principais são essas. Então tem essa consequência, já está bastante caro, o custo muito alto de produção nesse setor, e vai ficar provavelmente ainda muito caro. Então o governo ele vem desmontando uma política importante, uma política que é uma das políticas mais inteligentes que foram criadas no país, né? Conheço muita política pública, muitos programas aí criados pelo governo brasileiro, pelos governos brasileiros, inclusive por outros países como a União Europeia, os Estados Unidos, mas eu diria que nenhum deles é tão inteligente como o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, pois ele contempla questões importantes, a questão do cooperativismo, da agricultura familiar, o controle social a partir dos sindicatos e das associações dos agricultores, a participação muito transparente também do governo, a questão muito transparente da participação da indústria, onde que todos ganham, o agricultor familiar ganha, onde que a indústria ganha, onde que o meio ambiente ganha, pois estamos produzindo energia limpa e de qualidade renovável, né? E de qualidade, por que não dizer isso, e a sociedade como um todo. Mas isso nesse momento parece que não é o mais importante para o governo é fazer com que os acionistas da Petrobras ganhem muito dinheiro, e ganhem dinheiro em dólar de preferência, porque uma grande maioria deles são investidores que não são brasileiros, são de outros países. Infelizmente essa é a política, e nós da Confederação da Agricultura Familiar, a CONTRAF, estamos acompanhando com muita preocupação isso, e esperamos que em algum momento este governo tenha algum momento de lucidez, né, e reveja a situação, porque senão em 2022, 2023 certamente veremos o fim do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, né? Como eu falei, uma das políticas públicas mais importantes e mais inteligentes que foram desenvolvidas nesse país até o momento.